Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Bom dia a todos. Meu nome é Jéssica Coimbra, sou advogada, palestrante, produtora de conteúdo e hoje estou aqui como mediadora do painel Sociedade de Advogados. Bem, hoje nós teremos palestra, né, de pessoas maravilhosas e excelentes que já estão aqui e o nosso painel tem tempo de duração de 1 hora, sendo disponibilizado a todos os palestrantes o tempo de 10 minutos para que faça suas apresentações. Iremos começar agora com a exposição do Dr. Ricardo Dantas. O tema do Dr. Ricardo Dantas é falando sobre reflexões pontuais sobre sociedade de advogados. Dr. Ricardo Dantas é graduado pela Universidade Católica de Salvador, pós-graduado em Direito Individual do Trabalho pela Universidade Salvador, Unifax, pós-graduado em Direito do Trabalho pela Fundação Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia e presidente da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB Bahia. Além disso, ele é diretor da CESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. Agora, passo a palavra para o doutor Ricardo Dantas tecer suas exposições sobre o tema. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, doutora Jéssica. Eu saúdo essa mesa que traz a doutora Raquel, o amigo doutor Cagé e a amiga doutora Camila também. E antes de entrar na minha exposição, eu não poderia deixar de parabenizar a OAB Bahia, em especial sua diretoria, pelo congresso realizado, pela ideia desse congresso e também pela organização. No momento que nós estamos passando por um momento de isolamento social, um momento de reclusão, um momento de muita reflexão sobre o mundo, sobre a vida, sobre a nossa carreira. Então, não tem momento melhor para que a OAB pudesse ter trazido essa ideia de realizar esse congresso, esse primeiro congresso online sobre a advocacia baiana. Muito interessante, gostei e por isso eu parabenizo. É uma oportunidade muito interessante de refletirmos sobre diversos pontos da nossa carreira e um congresso com 200 palestrantes aproximadamente, com diversos temas, e desde de quarta-feira à noite estamos discutindo, ainda vamos até o final da tarde de hoje. Antes de adentrar exatamente a minha fala, quando fui convidado para trazer alguns pontos aqui, pensei o que seria interessante de conversarmos nesse tempo aqui agora, que me foi destinado. E pensando assim um pouco, como sou presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, refleti um pouco sobre o que é que tem passado por lá, os questionamentos que têm passado, situações interessantes, e por que não trazer, então, esse tipo de questionamento para aqui, para discutirmos um pouco. E verifiquei e separei 2 temas principais a esse respeito, um que é muito trazido, muito questionado, e um outro que não é tão questionado, porém é um tema muito interessante, eu resolvi trazer para conversar com vocês. Mas, antes disso, eu preciso passar um pouco do número que nós temos, dos números que nós temos na nossa Comissão de Sociedade de Advogado,
que isso vai ilustrar a nossa fala também. Então, hoje, nós temos sociedades ativas registradas na OAB Bahia em torno de 3.966. Isso dados até o início dessa semana. 3.996 sociedades de advogados registradas na OAB Bahia. Dessas 3.996, portanto, quase 4.000, 2.087 são sociedades de mais de um advogado. E 1.909 são sociedades individuais de advocacia. Portanto, um número quase parecido, muito próximo. Muito próximo. Desde que eu assumi a presidência da comissão, em 2019, no ano de 2019 foram registradas 588 sociedades, sendo 141 plurimas e 447 individuais. Portanto, o triplo, quase mais do que o triplo de sociedades individuais. Nesse ano 2000, até o momento, nós foram registrados 234 sociedades no total, sendo 58 plurimas e 176 individuais, o que mostra o dobro. Pois bem, analisando esses números, o que é que nós podemos refletir aí? Uma tendência muito grande de crescimento das sociedades individuais de advocacia. Os números mostram que, desde 2016, quando foi criada essa modalidade de sociedade, ela só tem crescido e de um modo interessante que eu pude observar, porque tem passado por lá pela comissão, é de que muita gente, muitos advogados que antigamente tinham a sua banca de advocacia e o faziam de modo pessoal, pessoa física, eles, hoje em dia, têm pedido registro de sociedade individual, porque isso representa uma grande vantagem, e dentre essas vantagens que eu posso demonstrar, uma menor tributação, uma redução de tributação em relação ao que pode ser apurado de sociedade de advogado individual, uma possibilidade de contratação por grandes empresas, porque o que a gente pode observar é que determinadas empresas, aliás, eu digo as grandes empresas, elas preferem, lógico, contratar uma sociedade do que um advogado para lhe prestar um serviço, muitas vezes com medo, tentando fugir de uma futura possibilidade de reconhecimento de relação de emprego, como já aconteceu algumas vezes. Então, quando se há esse tipo de contratação, a tendência é de que se contrate uma sociedade individual de advocacia. E um terceiro ponto que também é uma vantagem que se vê é uma possibilidade de concorrência, participar de concorrência pública. Então, esses são os 3 pontos que vejo que trouxe um grande incremento ao crescimento das sociedades de advogados. E isso eu tenho visto muito em determinadas situações de advogados novos, advogados recém-inscritos na OAB, que ele antigamente advogava de forma pessoal, pessoa física, e hoje criou essa possibilidade. Bom, não por isso, aliás, justamente por isso, a grande quantidade de questionamento que se há a esse respeito, diz respeito às sociedades individuais de advocacia. E um desses pontos que eu vou trazer aqui seria justamente o que tem me chegado muito questionamento, muitas consultas a esse respeito lá na comissão e muitos pedidos de registro com relação a esse ponto que eu vou trazer aqui agora. Como se sabe, a Sociedade Unipessoal de Advocacia foi criada através da Lei 13.247, em 2016, em janeiro de 2016, que trouxe uma alteração no nosso estatuto, o artigo 15 do nosso estatuto, acrescentando essa possibilidade, a figura da Sociedade Unipessoal de Advocacia. Posteriormente, um mês depois, em fevereiro, foi publicado o provimento 170 de 2016 do Conselho Federal, que veio regulamentar esse tipo de sociedade.
E, especificamente, um ponto que tem me trazido muito questionamentos é quanto à razão social da sociedade individual de advocacia. E aí, aqui eu cito o estatuto, que diz o seguinte: a denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. O provimento 170 do Conselho Federal da OAB, ele, após a publicação do provimento 172, que houve um acréscimo, ele é mais completo, e no seu artigo 2º, ele cita que o ato constitutivo da sociedade unipessoal da advocacia deve conter os elementos e atender requisitos e diretrizes indicados a seguir. Inciso 1º, que é o que nós vamos tratar aqui. A razão social, obrigatoriamente formada pelo nome ou nome social do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia, vedada a utilização de sigla ou expressão de fantasia. Bom, na minha análise, o dispositivo de lei é muito claro, taxativo e não permite maiores interpretações, isso na minha análise. Porém, tem chegado alguns questionamentos a mim, no qual se suscita que o nome da sociedade poderia ser, digamos, utilizar o nome da pessoa, utilizar a expressão sociedade individual de advocacia, mas entre esses dois nomes, poderia colocar um exemplo, advocacia e consultoria. Eu vou lhe dar um exemplo hipotético, dizer, Antônio dos Santos, advocacia e consultoria, sociedade individual de advocacia. Eu, na minha interpretação, entendo que isso não está previsto no dispositivo, apesar de ter sido muito questionado e ter chegado alguns pedidos de registro dessa forma em nossa comissão. Na realidade, para mim, o dispositivo é claro, taxativo e não permite outra interpretação quando ele diz que a razão social obrigatoriamente formada pelo nome ou nome social do seu titular, completo ou parcial, com a expressão sociedade individual de advocacia. Portanto, no meu entender, não há margem para se colocar na razão social da sociedade individual de advocacia outra coisa que não seja o nome completo ou uma parte completa ou parcial, além da expressão sociedade individual de advocacia. Portanto, se eu for fazer uma sociedade individual de advocacia, a minha sociedade não pode ser outra que não seja Dantas, Sociedade Individual de Advocacia, ou Ricardo Dantas, Sociedade Individual de Advocacia. Jamais, no meu entender, poderia-se admitir que se colocasse na minha Sociedade Individual de Advocacia o nome Dantas, Advocacia, ou Consultoria, ou qualquer coisa desse sentido, acompanhado de Sociedade Individual de Advocacia. Isso parece ser claro, mas ainda é motivo de discussão, pelo menos aqui na OAB Bahia, diante das consultas que me chegam. Eu, assim, para não me dizer que sou uma pessoa que não sou democrático, levei essa discussão ao foro de outros colegas de outras seccionais do país, e questionando o que eles entendiam a esse respeito, presidente das demais seccionais. E a resposta que tive foi unânime no sentido de dizer, eu entendo da forma que está realmente grafada no estatuto e no provimento. Portanto, para esses colegas, assim como para mim, não há outra possibilidade de uma razão social e a sociedade individual de advocacia constar outro nome que não seja o nome parcial ou completo, além da expressão sociedade individual de advocacia. Outros questionamentos que surgem a esse respeito também é se eu poderia acrescentar o nome
digamos, um dos nomes somente, só o sobrenome? Claro que pode, só o sobrenome. Se o nome é completo ou parcial, você pode utilizar o sobrenome. E, rapidamente, eu vou mudar para outro tema, porque eu estou vendo que meu tempo está se esgotando, né, doutora Jéssica? E eu preciso correr, senão não vai dar tempo da escola falar. Outro ponto importante, interessante que me chegou, que não é comum, é com relação à inclusão do nome social na razão social. Também, lendo o mesmo dispositivo, está claro que o nome social pode ser incluído. Contudo, nome social é aquele em que a pessoa, não é só aquele que a pessoa se auto-intitula, mas precisa que a pessoa tenha registrado esse nome social dele, inclusive na própria OAB, no seu registro geral, para que isso tenha validade como nome social. Aí sim, ele pode ser utilizado. Me chegou uma situação muito interessante, um determinado advogado que solicitou que a sua sociedade constasse no seu nome social, na razão social. E indicou que o seu nome social era, não sei quem, vou citar um nome qualquer, X, etc. E usou um nome de uma etnia lá. Eu analisei o caso e, depois de muito pensar, eu indeferi a situação. Por quê? Porque, primeiro, ele não fazia prova de que realmente ele havia registrado esse nome social dessa pessoa no registro geral, nem no OAB. Então, esse era o nome que ele era conhecido. Outra coisa, o nome social dele era um nome composto, e ele estava utilizando apenas o segundo nome para compor a sociedade. Então, para mim, deixou de ser um nome social e passou a ser, digamos, um nome que não referia a ele. O nome social, no meu entender, era o nome composto dele. É tal e tal, e não somente o segundo nome. Aí, porque, para mim, deixou de ser um nome social. E uma outra situação também é a seguinte: ele estava utilizando um nome de uma etnia que ele fazia parte para se dizer o nome social. E, no meu entender, isso não poderia fazer. O nome de uma etnia, ele não pode utilizar como se fosse o nome social dele. O nome social dele poderia ser o nome dele, acompanhado da etnia, ok. Poderia ser, se dizer, um nome que fosse composto dessas duas palavras, e não somente o segundo. Então, esses dois pontos, eu acho que meu tempo já acabou, mas eu queria só um minutinho para, inclusive, para agradecer a OAB, agradecer também as pessoas que trabalham na Secretaria da Comissão de Sociedade de Advogado, e também agradecer aos meus colegas de Comissão de Sociedade de Advogado o trabalho que nós estamos fazendo agora durante esse período de pandemia. Porque desde março, quando a pandemia chegou, nós enfrentamos um grande problema de como nós poderíamos conseguir dar sequência aos nossos processos, que não são eletrônicos, mas são físicos, e não poderiam ficar parados esperando que voltasse à normalidade. Contudo, pensamos um pouco, adequamos os procedimentos e conseguimos dar uma sequência normal, porque os processos não param de chegar, os colegas precisam registrar suas sociedades e precisam da sequência das suas vidas, e, inclusive, emitindo notas fiscais e trabalhando nesse sentido. Então, eu agradeço muito a OAB, a diretoria da OAB, as pessoas que trabalham na comissão e os nossos colegas de comissão, que estão tendo um grande esforço para poder trazer um retorno rápido a esses pedidos de registro. Desculpe, doutora Jéssica, e aos colegas, se avancei um pouco, mas tentei ser o mais rápido possível e tentei condensar esses temas. Bom dia a todos, vamos ter uma sequência aí. Muito obrigada, doutor Ricardo Dantas. Ótimas ponderações sobre o tema. Realmente, esse tema se alonga um pouco dentro dessa questão. Mas vamos passar para a próxima palestrante. Ela é a doutora Raquel Carneiro Pedreira Franco. Ela vem com o tema Sucessão Hereditária nas Sociedades de Advogados. Doutora Raquel, ela é advogada
graduada pela Universidade Católica do Salvador, pós-graduada em Processo Civil, é concedida estadual da OAB Bahia, presidente da Comissão Especial de Advocacia Corporativa da OAB Bahia e vice-presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, além de ser diretora do CESA. Passo a palavra, doutora, a senhora tem 10 minutos para fazer sua exposição, correto? Bom dia a todos, um prazer enorme estar dividindo esse painel aqui com o presidente do CESA Nacional, Cagé, que é amigo também, é um prazer enorme, já dividimos algumas vezes alguns painéis, né, Cagé, e é uma satisfação enorme estar aqui de novo dividindo esse painel com você. Saudar o meu presidente da Comissão Sociedade de Advogados, Ricardo Dantas, que atua de forma tão brilhante nessa tarefa tão árdua, né, que é presidir a Comissão Sociedade de Advogados, e que tanto os colegas precisam dessa comissão e quanto nós somos solicitados, né, nessa comissão. Eu digo isso porque já estou há 6 anos nessa comissão, e há 2 anos atrás eu tomei posse como presidente da Comissão de Advocacia Corporativa e vi como é diferente você estar trabalhando numa comissão que tem essa rotina, né, de despachar processo, de analisar contratos, que tem uma rotina administrativa de uma comissão mais institucional, né? Então, enfim, parabenizo aí o nosso presidente, porque não é fácil não, viu? Não é fácil mesmo. Também cumprimento Camila Ladeia, cumprimento Jéssica também, e, enfim, cumprimento a todos que estão aqui. Queria agradecer o convite, agradecer ao presidente Fabrício e a toda a diretoria da OAB pela oportunidade. Já antecipo que, como a maioria que já me conhece, eu sou advogada, eu não sou professora, não sou escritora de livro, então vocês, por favor, me perdoem se eu não for, se eu não tiver essa desenvoltura toda, porque eu aceitei o convite por entender do assunto de sociedade de advogados e por ter essa experiência dos 6 anos na comissão. Mas esse título de professora e de oradora de palestras, eu não sou exímia nisso, não, mas vou fazer o que eu posso aqui. Enfim, eu optei, eu escolhi, na verdade, quando o convite foi feito, quem até me fez o convite foi Dr. Hermes Hilarião, que também é diretor da OAB, que eu queria também mandar um abraço para ele. Ele deixou livre para que a gente escolhesse, dentro da sociedade de advogados, algum tema que achasse interessante para ser discutido. Como o Ricardo também trouxe um tema que tem acontecido de forma bem recorrente na comissão, eu também escolhi um tema que não é porque tenha ocorrido de forma corriqueira em discussões na comissão, mas, pelo contrário, por não acontecer e pelos problemas que geram, justamente pela maioria dos advogados não se atentarem para isso, quando estão constituindo suas sociedades ou quando estão, de alguma forma, fazendo alguma alteração, né? Eu digo isso porque a gente está agora aí, desde março, em plena pandemia, né? E discutir sucessão hereditária na sociedade de advogados é um tema que a gente não pode fugir, né? Porque, efetivamente, essa pandemia trouxe ainda mais aquela ideia de que a vida de todos nós é muito perene, a gente não sabe, a gente está aqui hoje, a gente não sabe se a gente vai estar amanhã. Quem imaginou com uma doença que você está bem, que você não tem absolutamente nada, de repente você pega e você pode, com 15 dias, não estar mais aqui, né? Então, eu optei por esse tema porque acho que a gente não discute muito sobre ele, a maioria dos advogados, inclusive, quando constituem seu contrato de sociedade ou quando fazem algum tipo de alteração, nunca
a maioria nunca se preocupa em efetivamente dar uma atenção especial a essa cláusula. Eu vou até compartilhar a tela aqui para mostrar o que é que normalmente, assim, a Comissão Sociedade, o que é que normalmente os advogados costumam colocar em relação a essa questão de sucessão hereditária e do que poderia acontecer com o seu falecimento nas sociedades. E eu vou compartilhar a tela mostrando os modelos que a gente tem dentro da Comissão Sociedade de Advogados. Para quem não conhece, ou para quem efetivamente teve que conhecer, foi quando foi constituir uma sociedade de advogados, ou agora, quando quiser alterar para a sociedade individual, como o Ricardo disse, que a maioria tem feito, né? Vocês têm uma tela dentro do site da OAB, da Comissão Sociedade de Advogados, e aí você tem uma parte de serviços, e dentro dessa parte de serviços, você tem Sociedade de Advogados. Clicando lá, os colegas conseguem ter acesso a todas as legislações sobre o tema, sobre o Estatuto da OAB, os provimentos todos, tudo que diz respeito ao tema, está lá socializado. Além disso, tem algumas resoluções da comissão que eram coisas que existiam lacunas nas leis que regem a sociedade de advogados, enfim, vamos ao tema, né? Então, eu vou mostrar para vocês o que normalmente a gente encontra quando está constituindo uma sociedade de advogados. Eu vou compartilhar a tela aqui para poder dividir isso com vocês. Está sendo compartilhada? Todo mundo está vendo? Eu vou para o final dela, que é justamente o que normalmente a gente encontra, tá? Nos modelos que, inclusive, a gente oferece na Comissão Sociedade de Advogados lá, se vocês forem no link de serviço, vocês vão encontrar os modelos de sociedade de advogados para modelos, assim, sugestões de modelos para a sociedade de advogados e para a sociedade unipessoal, certo? Como essa questão de sucessão, de falecimento é uma coisa muito pessoal, geralmente a gente sugeriu uma cláusula simples, que normalmente os colegas acabam repetindo, né? Colocam exatamente como estão aqui, né? Na nossa comissão, a gente fez um modelo que não é obrigatório, mas que serve de um caminho para os colegas. A gente coloca assim, na sociedade de advogados, a gente coloca que a cláusula 10ª extingue-se a sociedade por decisão da maioria dos sócios, a morte, interdição, exclusão ou retirada do sócio não extingue a sociedade, podendo ser mantida a denominação social, ainda que ocorra o falecimento da sociedade que cedeu seu nome para compô-la, certo? Esse é o modelo que a gente apresenta na nossa comissão para a Sociedade de Advogados em relação ao tema sucessão. E a sociedade unipessoal, como não poderia ser diferente, porque se o sócio que fundou, que é o único sócio da sociedade, ele falece, de fato, não tem muito o que se fazer, né? A exclusão dele definitivamente extingue a sociedade. Então, para esse modelo de sociedade unipessoal, não tem muita discussão, tanto que durante aqui a minha explanação eu vou falar mais sobre o contrato social e a questão do direito sucessório da sociedade de advogados, e não da sociedade unipessoal. Na unipessoal, realmente não tem muito o que discutir, normalmente a cláusula que a gente sugere no ato constitutivo da sociedade unipessoal é essa daqui, que está no artigo 8 do nosso modelo, nas hipóteses de falecimento, exclusão dos quadros da OAB ou diante da incompatibilidade definitiva do titular, a sociedade estará dissolvida. Então, vamos lá. Quanto a isso, se não tem discussão em relação à sociedade unipessoal, que, de fato, com o falecimento do único sócio se dissolve essa sociedade, nossa discussão toda vai permear o tema em relação à constituição de sociedade de advogados, né? Então, assim, em relação à sociedade de advogados, eu acho que aqui todo mundo que está nesse painel e todo mundo que optou por assistir esse painel sabe que nós não estamos submetidos, nós advogados, não estamos submetidos aos registros civis de pessoas jurídicas, nem às juntas comerciais, nós estamos submetidos à OAB, nós registramos nosso contrato social na Comissão de Sociedade de Advogados, certo?
Então, o que acontece? Existem artigos do Código Civil que tratam de sociedade simples, que é o caso da nossa sociedade de advogados, certo? Esses artigos do Código Civil, eles estão, os que nos interessam, que tem a ver com essa questão da sucessão, estão nos artigos 997 a 1038 do Código Civil. Só que tem um detalhe. O detalhe é que esses artigos sobre sociedade simples do Código Civil que tratam de sucessão, eles são artigos que, na verdade, vão ser utilizados de forma supletiva. Por que supletiva? Porque, efetivamente, nós, advogados, estamos submetidos ao Estatuto da OAB, aos provimentos da OAB, às resoluções da OAB. E caso nenhum dessas leis, desses instrumentos, informem nada sobre a questão da sucessão, aí sim nós vamos aplicar supletivamente o Código Civil e o Código de Processo Civil no que couber. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, observe que nós, advogados, que atuamos com tanto zelo e tanto cuidado quando confeccionamos contratos para os nossos colegas ou para os nossos clientes, que estamos sempre naquela coisa do advogado do diabo, no sentido de pensar o pior para que efetivamente poder amarrar todas as situações. Nós, advogados, a maioria de nós, não nos preocupamos com essa questão, podendo deixar um problema para os outros sócios e para os nossos próprios herdeiros, quando a gente efetivamente parte desse plano para um outro, né? E é muito comum, eu particularmente, assim, em todos esses 6 anos de Comissão Sociedade de Advogados, se vi 10 contratos com regras bem claras sobre sucessão, foi muito. Geralmente, é esse modelo que eu apresentei aí no começo, e os colegas não se preocupam muito com isso, podendo evitar uma série de problemas, né? Então, vamos lá. Em relação à sucessão hereditária, o que a gente vê no Estatuto da OAB, nos provimentos e nas resoluções que temos e que deve ser utilizada de forma prioritária antes de efetivamente usar supletivamente o Código Civil, são esses aqui. Eu separei os que dizem respeito na nossa legislação específica sobre esse tema de sucessão. Então, o Estatuto da OAB, no seu artigo 15, ele é muito claro, que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal, que é a novidade, né, que não existia antes, de advocacia na forma disciplinada na lei e no regulamento geral. E aí essa redação foi modificada agora em 2016 por conta da sociedade unipessoal. Então, aqui o Estatuto da OAB já mostra um caminho sobre a sociedade simples, né, que está regulada lá no Código Civil também, e, enfim, por onde a gente pode começar essa questão de discutir a sucessão na sociedade de advogados. Além disso, sobre sucessão, temos o provimento 170 de 2016, e na sociedade unipessoal também não tem muita discussão, graças a Deus, né? Quem estiver na sociedade unipessoal não tem muito o que se preocupar com essa questão de sucessão hereditária, né? Que no artigo 4, ela também fala que a sociedade extingue-se pelo falecimento de seu titular, pela sua exclusão dos quadros da OAB ou diante da sua incompatibilidade definitiva. Parágrafo único. Quando ocorrer a incompatibilidade temporária ou impeditiva do titular, inclusive por motivo de suspensão do exercício profissional, tal fato deve ser objeto de averbação no registro da OAB. O que nos interessa aqui sobre sucessão hereditária é essa questão de que, com o falecimento, extingue-se a sociedade unipessoal, certo? Então, não temos maiores discussões sobre isso. Vamos agora para o provimento 112, que é outro provimento importantíssimo para a constituição da sociedade de advogados e que trata sobre o tema de falecimento, de sucessão, no artigo 8º. Nesse artigo 8º do provimento 112, ele diz claramente: serão averbadas à margem do registro da sociedade e
a juízo de cada conselho seccional, um livro próprio ou ficha de controle mantidos para tal fim. O falecimento do sócio, a declaração unilateral de retirada feita por sócio, que nela não queira mais continuar. Então, o falecimento do sócio está aqui previsto no provimento 112, certo? Além disso, tem o parágrafo 1º, que fala de forma muito clara, parágrafo 1º do artigo 8º do provimento 112, que fala muito claramente que as averbações de que tratam o inciso 1 e 2, quais são os incisos 1 e 2, o falecimento do sócio e a declaração unilateral de retirada feita pelo sócio, deste artigo, não afetam o direito de apuração de haveres dos herdeiros falecidos ou de sócios retirantes. Bom, em relação a isso aí, o que é bom deixar claro essa informação, porque vai ter implicação se você efetivamente não tiver registrado, não tiver feito ressalvas no seu contrato de constituição da sociedade e tiver que ser aplicado supletivamente os artigos 997 a 1038 do Código Civil. Então, assim, quanto tempo eu ainda tenho, Jéssica? Enfim, vou continuar. Jéssica, você faz um sinal para depois me dizer quanto tempo eu ainda tenho. Então, o que é que eu... Doutora Raquel? Oi, quanto tempo? Seu tempo finalizou. Eu estava mandando aqui para o privado. Para concluir aqui, em relação ao tema específico, que eu observei foi que, assim, a gente pode regular tudo o que a gente quiser sobre sucessão no contrato social da Constituição da Sociedade. Quem não fez isso e fez esse contrato genérico pode alterar através de alteração contratual. Eu sei que a gente vai ter mais trabalho, né, Ricardo? Se todo mundo, depois da palestra, resolver fazer suas alterações para poder, efetivamente, contemplar todas essas condições, né? Mas... Por favor, Raquel, não dê sugestão, não. Eu acho que é importantíssimo, porque evita muito problema lá no futuro, né? Eu assim, da experiência que eu tenho, eu observo que, muitas vezes, por não existir regramento sobre isso, tem acontecido muito quando algum sócio falece, os herdeiros, que são efetivamente advogados, às vezes têm interesse, filhos, marido, mulher que são advogados, às vezes têm interesse em ingressar na sociedade, e tem toda uma discussão sobre isso, porque esse ato constitutivo da sociedade de advogados e as alterações podia contemplar isso para não haver discussão com os outros sócios e os colegas, nós, inclusive, não nos preocupamos com isso, porque achamos que, enfim, né, que a gente sabe que vai morrer um dia, mas a gente não se preocupa e, às vezes, tem até um pouco de receio de tratar desse tema, né? Então, eu acho muito importantíssimo que isso seja muito bem delimitado. Quem ainda não constituiu sua sociedade ou quem está pensando em constituir uma sociedade com outra pessoa, precisa alterar alguma coisa, aproveita para dar uma olhada nesse artigo sobre sucessão hereditária, porque, de fato, tem muita informação que pode ser contemplada. A legislação é muito ampla em relação a isso, a gente pode fazer quase tudo que a gente quiser em relação à sucessão hereditária, desde que a gente combine com os outros sócios nas alterações contratuais e nas constituições de sociedades. Eu falei aqui dos artigos 997 a 1038 do Código Civil, que caso a gente não apresente de forma delimitada a sucessão, como se dará a sucessão hereditária em caso de falecimento na sociedade de advogados, que supletivamente vão ser aplicados os artigos 997 a 1038. Explico também aqui que o Código de Processo Civil é muito claro também, e nesse aspecto, para o caso de supressão, e aí, assim, eu só vou dar uma ênfase aqui para concluir em relação ao artigo 1031, tá? Porque ele é importante no que diz respeito a tudo que a gente disse, caso os colegas não se preocupem em delimitar. Deixa eu ver onde é que ficou. Aqui, 1028, desculpa. O artigo 1028, se os colegas efetivamente não tratarem do tema sucessão nos contratos de sociedade de forma mais restrita e especificando cada ponto, efetivamente vai cair, né, vai ter que se aplicar supletivamente o artigo 1028. E o artigo 1028,
diz que, no caso de morte do sócio, liquidar-se-á sua cota, salvo, se o contrato dispuser diferente, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução da sociedade, se, por acordo dos herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido. Então, veja que todos nós que estamos em alguma sociedade de advogados, que somos sócios de alguma sociedade de advogados, podemos escolher, junto com os nossos pares, com os nossos sócios, como se dará essa sucessão, se tem um filho que é advogado, se tem uma filha que é advogada, se eles vão poder ingressar na sociedade, se só se vai apurar as cotas deles, e não se faz isso. A gente pode regular tudo isso para evitar problema, e caso a gente não faça, a gente vai cair, né, no Código de Processo Civil, no que diz respeito ao Código Civil. Na minha experiência, o que eu tenho percebido é que, quando acontece isso, a maioria dos escritórios acabam fazendo os acordos extrajudiciais, os sócios remanescentes, com os herdeiros, e geralmente não dá problema, né? Acho que nós advogados, a gente, às vezes, passa o dia inteiro, principalmente quem milita nessa área litigiosa, resolvendo problema dos colegas, que a gente tenta evitar ao máximo quando o problema é com a gente, né? Então, pelo menos dos últimos casos que eu acompanhei, das pesquisas que eu andei fazendo, a maioria acaba fazendo um acordo extrajudicial, porque, na verdade, o falecido, né, dos herdeiros, efetivamente não regulou e não previu nada sobre isso, né? E quando, na verdade, isso tudo pode ser evitado se efetivamente tivermos mais cuidado quando constituirmos nossa sociedade de advogados em relação ao tema e quando formos alterar também. Então, quem tiver alguma alteração para fazer, ainda que seja de endereço da sociedade, podia aproveitar para conversar com os pares, com os sócios, para verificar, até porque, com o passar do tempo, a sociedade muda muito. Às vezes, a sociedade foi feita logo depois que a pessoa saiu da faculdade, e depois Doutora ela Raquel, forma, desculpa lhe interromper. depois começa a ter filho, o filho entra na faculdade também. Enfim, a minha sugestão é para que isso seja feito com mais cuidado, que os colegas procurem efetivamente ler e se inteirar da sucessão hereditária da sociedade de advogados, para que nada deixe de ser contemplado, já que nos é permitido, né, regular quase tudo sobre isso, a não ser o que o direito realmente não permite, mas até o Código Civil é supletivo. É isso, eu encerro aqui. Vocês veem aí que, apesar que eu gosto de falar muito, comecei a ler tanta coisa sobre o tema, ainda peguei várias jurisprudências sobre isso. Quem tiver interesse depois em conversar sobre o assunto, eu estou à disposição. Meu e-mail é raquelcarneiro.adv.br, e fico à inteira disposição para quem tem alguma dúvida e quem queira tratar mais sobre o tema. Obrigada pela oportunidade, e eu passo a palavra de novo para a Jéssica. Peço desculpa aí. Um abraço. Obrigada, doutora Raquel, pela explanação, a excelente explanação que a senhora teve agora. Agora eu vou passar a palavra para doutor Cagé, né? Doutor Cagé. Só um minuto. Ronaldo, você pode tirar a tela? Deixar de compartilhar a tela, por favor? Pode deixar de compartilhar. Obrigada, gente. Um abraço. Pronto. Ele é mais conhecido como Cagé, doutor Carlos José Santos da Silva. É sócio do Machado Meyer Advogados e presidente nacional do CESA, Centro de Estudos das Sociedades de Advogados. É formado em Direito pela Faculdade de Direito da USP, especialista lato sensu em Direito Empresarial pela PUC São Paulo e em Direito Empresarial pela GV. E pela mesma faculdade fez curso de extensão universitária em Administração de Serviços Jurídicos. Foi conselheiro federal, conselheiro seccional, presidente da Turma de Ética Profissional do Tribunal de Ética e Disciplina e presidente da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados do Conselho Federal da OAB. É membro do IAB, do AASP, do IASP, do Instituto Brasileiro de Energia, IBDE, International Bar Action, o IBA, e da UIA, União Internacional dos Advogados. Não sei se eu falei certo, mas eu tentei. É conhecido pela edição da publicação do Latin Lovers,
250 em pro bono e da 20th Edition of the Best Laureate in Brazil Corporation, e MEA, condecorado com a medalha Colaborador do Mérito da Marinha, e em 2017 foi indicado pelo Instituto de Identidade do Brasil, IDBR, como um dos 3 executivos brasileiros na categoria de liderança e influência no incentivo de empregabilidade entre empresas. Dr. Cagé agora fala sobre... Eu me perdi aqui. Tranquilo, Jéssica, eu vou te ajudar. Diversidade na sociedade de advogados. Pronto, consegui. Pronto, é porque então, o currículo é bem extenso, Cagé, por isso. Me desculpe aí, olha, vamos fazer o seguinte, da próxima vez nós vamos fazer o seguinte, olha, Cagé, entendeu? Pai do Zé Vitor e da Carol, entendeu? Casado com a Alessandra, um apaixonado pela advocacia, e logicamente tem que falar, e presidente nacional do César, que é minha outra grande paixão aqui também. Tá, Jéssica? Obrigado aí, olha. Bom, eu preciso começar aqui, logicamente, não posso deixar de agradecer aos meus queridos amigos aqui, o Fabrício aqui, logicamente, assim, pela deferência, assim, pela ligação que ele me fez para fazer esse convite aqui, o Viano, olha, amigos na Bahia, para mim, graças a Deus, é o que não me falta, entendeu? Foi Hernando Santana, Adonias, Humberto, Ilana, o Zarif, Godinho, Daniela Borges, Pedro Baraquis. Ricardo, você tem uma baita de uma responsabilidade, né, na Comissão de Sociedade de Advogados, porque você tem, a Bahia tem uma longa tradição na Comissão de Sociedade de Advogados, com grandes nomes que nós tivemos na Bahia, e você está mantendo essa tradição com um grande nome que nem o seu, assim, logicamente, né? E também na Comissão Nacional, né, que tivemos o André Godinho, tivemos o Zarif também, e aí tiveram a responsabilidade de, num período, me chamar também, mas acabou dando certo, viu? Bom, gente, aqui feito esses agradecimentos iniciais aqui, né? Eu acho que falar sobre diversidade na sociedade de advogados é um tema apaixonante para todos nós, né? Porque hoje em dia, quando você fala em diversidade, não é uma questão simplesmente de modismo ou não. Se você encarar o assunto da diversidade como isso, ou como assistencialismo, esquece. A diversidade, ela é muito mais do que isso. Tá. Me desculpem, eu sou que nem a Raquel, eu não sou professor, assim, tá certo que eu já dei algumas aulas, tal, mas assim, é que eu gosto de bater um papo aqui, né? Mas é que nem eu estava falando assim, a diversidade hoje, acima de tudo, é um diferencial competitivo também. Você precisa encarar como tudo isso, logicamente, como a sua responsabilidade social corporativa, mas não esquecer jamais que isso também é um diferencial competitivo, né? Isso por vários fatores. Aqui, tá? Porque normalmente o que nós temos? Historicamente, assim, você tem aquela imagem, mesmo, olha, é uma coisa curiosíssima, né? 54% da população brasileira é autodeclarada negra. Em Salvador tem um número que me chamou muito a atenção, né? Que, se eu não me engano, são 82% da população é autodeclarada negra. Se você vê nos cargos de liderança, nas grandes empresas e nas sociedades de advogados, esse número no Brasil como um todo é em torno de 4% apenas. Na sociedade de advogados, menos de 1% da sociedade de advogados tem em seus quadros como sócios, advogados ou estudantes de direito, o negro. Então, com relação à questão racial, bom, precisamos trabalhar com isso. Logicamente, temos LGTB também. Eu vou falar um pouquinho de cada aqui, vou ser bem rapidinho aqui, porque eu já vi que já foram 4 minutos do meu tempo, tem mais 6 minutos, então eu vou tentar ser um pouco mais rápido aqui na minha exposição, tá? Bom, importância sobre a diversidade, que nem eu estava falando para vocês, além de ser um fator competitivo, né? Você tem o seguinte, coisas curiosas. Se você acha que diversidade não é importante, começa a refletir sobre isso. Entendeu? Esquece, mais uma vez eu vou falar, aqui não é programa que nem essa semana conversando com a Tula, uma professora da PUC do Rio de Janeiro, né, que ela diz assim, que ela fala, não, eu não gosto daquelas coisas que falam assim, de vitimizar o negro, as minorias, etc. Não, a gente precisa mostrar realmente para o que vem e o que vale, né? Então, alguns dados, algumas curiosidades. A Harvard Business, ela fez um levantamento que o quê?
que nas empresas, nas organizações que investem em diversidade, você tem 50% menos de conflitos. Olha que coisa, que número curiosíssimo, né? Essa convivência dentro da empresa, onde você acolhe essas diferenças, tudo isso, faz o quê? Faz com que os colaboradores se sintam mais seguros e acolhidos. Aí o que faz com isso? Você diminui o turnover dentro da sua empresa ou dentro da sua sociedade de advogados. Você traz o quê? Você cria uma identidade maior. Hoje, o jovem, nós trabalhamos com o quê? Nós, advogados, nós trabalhamos o que nós vendemos? Nós vendemos o nosso conhecimento. Nós vendemos toda aquela bagagem que nós acumulamos ao longo do tempo. Nós vendemos, esse é o nosso serviço. O que eu preciso fazer? Para eu vender um bom serviço, eu preciso ter as melhores cabeças. Hoje, se eu quero atrair as melhores cabeças, os estudantes, porque eu tenho que pensar sempre no seguinte, é uma coisa que a gente sempre fala no César. Se eu tenho aquela visão, no momento que eu vou contratar um estagiário, eu não posso pensar, ter a imagem que eu estou contratando uma mão de obra mais barata, uma pessoa que vai me auxiliar, não. Eu tenho que, no momento da entrevista, olhar olho no olho e ter o quê? Imaginar, eu estou entrevistando o meu futuro sócio. Você tem isso, sua sociedade, você avança muito mais, há um comprometimento maior. E o que acontece? Os jovens hoje, no passado, os jovens hoje têm muito mais consciência da importância da diversidade, valorizam isso. Então, no momento, eles só vão procurar uma sociedade de advogados e vão trabalhar numa sociedade de advogados satisfeitos se o quê? Se aquela for uma sociedade diversa. E diversa não é simplesmente falar, nós somos aqui, não, que vive efetivamente a diversidade, que cria as oportunidades para a diversidade, que investe na diversidade, que reconhece os problemas existentes da diversidade. Vocês sabem que esse dado de menos de 1% na sociedade de advogados foi uma pesquisa que nós fizemos com os escritórios associados ao César, hoje são mais de 1.200 sociedades associadas ao César, e quando nós começamos um trabalho da inserção do negro no mercado de trabalho, nós fizemos uma pesquisa com nossos associados, que nós lá, naquela ocasião, eu diria que essa foi a maior pesquisa e a mais completa, assim, feita sobre, logicamente, sobre a radiografia da sociedade de advogados, mas tratando da diversidade ali e da questão racial do negro. E ali, quando nós constatamos esse número de 1%, muitas pessoas falaram, quando nós começamos um programa, um trabalho para trabalhar sobre a inserção do negro no mercado de trabalho, algumas pessoas falaram, nossa, mas nós vamos falar que são menos de 1%, nossa, que vergonha. Eu falei, exatamente, que vergonha, por isso mesmo que nós temos que falar. Ao longo da história, sempre fizemos isso. Omitimos os dados, omitimos a realidade, porque o Brasil, opa, meu tempo, tem mais 2 minutos, é isso, né, Jéssica? Mais 2 minutos, né? Faz assim com a cabeça dizendo que sim, Jéssica, pelo amor de Deus. Tá? Ali, então, voltando, sim, vai revelar ou não que menos de 1%? Sim, falei, nós temos que falar e que nós estamos trabalhando exatamente para mudar esse quadro, porque assim há um comprometimento efetivamente de todos para isso aqui. Olha, eu vou ter que falar de uma maneira genérica assim, porque realmente agora meu tempo já está se esgotando, tá? Tenho mais alguns dados que são curiosos aqui, né? Assim, por que a diversidade é interessante, principalmente dentro de uma sociedade de advogados? Nós não vendemos soluções para os nossos clientes, tá? Então, se nós vendemos soluções para os nossos clientes, nós temos que pensar o quê? Se todo mundo pensa igual, dentro da mesma caixinha, todo mundo igual, contrato, que as mesmas pessoas que pensam iguais, têm as ideias iguais, o que você vai ter? As soluções que você vai apresentar serão sempre as mesmas, serão iguais. No momento que você tem a diversidade, uma maneira diferente de ver o mundo, uma maneira diferente de encarar as realidades, da vida, do que você viveu ao longo desse tempo, no momento de apresentar uma solução, as soluções também serão diferenciadas, serão com uma outra visão. Então, com isso, você consegue mais um fator, um diferencial no mercado aqui. Bom, gente, olha, é uma pena, meu tempo, 1 minuto só eu tenho.
mais aqui para falar, mas eu teria muito mais. Mas eu quero convidá-los aqui a conhecer, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre o tema da diversidade. Dentro do CESA, nós começamos a desenvolver desde 2016, conversando muito sobre esse tema, criamos até um guia sobre diversidade, que o acesso é livre, vocês podem entrar, copiar, distribuir, fazer, ler, adotar. Lá nós tratamos do assunto diversidade. Ó, a Raquel está com ele na mão ali, fazendo a nossa propaganda ali, né, Raquel? Esse é um trabalho maravilhoso que foi feito pelo CESA, que nós falamos da diversidade como um todo, abordando cada um dos temas, desde da questão da idade, raça, gênero, PCTs, e olha, gente, é apaixonante, eu acho que vale a pena muito a leitura. E nós vamos fazer o seguinte, Raquel, nós vamos criar uma outra rodada dessa, Ricardo, também com a Sociedade de Advogados, a Comissão de Sociedade de Advogados da Bahia, o nosso CESA Bahia, nós vamos fazer um evento sobre a questão, sobre sistemas todos da Sociedade de Advogados. Eu acho que dá muito coisa. O Fabrício acabou de mandar uma mensagem aqui, que entrou aqui, que está aqui nos assistindo, agradecendo aqui a tudo. Fabrício, sou eu que devo agradecer a você por tudo aí, por esse convite, e por tudo que você faz pela advocacia. Você está mantendo também uma grande tradição e um grande trabalho que foi feito aí, foi desenvolvido aí ao longo dessas últimas 2 gestões pelo Viana, e agora ele nos representando lá na vice-presidência no Conselho Federal. Eu falo nos representando porque eu me sinto baiano, viu, Ricardo? Um dia, Jéssica, eu ainda vou ganhar o título de cidadão baiano, então soteropolitano. Por quê? Já dizem que na minha casa é o Consulado Geral da Bahia, entendeu? Então, mas um dia nós vamos fazer isso. Olha, beijo enorme, desculpa se eu avancei esse 1 minuto e meio, tá? Muito obrigada pela exposição, Cagé. Com certeza você vai ganhar esse título. Já esperamos a data. Vamos marcar essa data. Agora, eu vou passar a palavra para a doutora Camila Ladeia, com o tema Sociedade de Advogados no Cenário Digital, Desafios e Oportunidades. Doutora Camila, ela possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Ela é especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, IBET, e tem MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e MBA Executivo em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Ela também atua há mais de 20 anos na advocacia empresarial, contenciosa, consultiva e principalmente na estruturação de operações que integram os seguintes temas: planejamento estratégico, desenvolvimento de projetos públicos e privados, contratos, análise de risco, fusões, aquisições, concessões públicas, e é sócia do escritório Ladeia e Cerqueira, Advogados Associados. Doutora, passo a palavra para a senhora. Bom dia a todos, bom dia, colegas. Estou aqui na tarefa atípica, fora do escritório, no interior da Bahia, para falar do tema digital, né? Então, eu acho que minha situação fática se enquadrou perfeitamente na teórica hoje. A dificuldade que um advogado tem para fazer valer suas atividades diárias quando ele não está exatamente no modus operandi que a gente conhece, no seu escritório, na sala da OAB ou no tribunal, né? Parabenizo a OAB pela iniciativa, aos colegas que estão presentes, Jéssica, Raquel, Carlos José, Ricardo Dantas, e vou tentar correr um pouquinho com o meu tema para a gente não impactar no painel posterior, tá? Então, bom, a minha estrada aqui com o digital, como falei com o Ricardo, que me convidou para explanar hoje, é um tema que tem movido comigo aqui desde 2019, porque trabalhando com empresas do setor de saúde, e aí empresas que são da área de imagem, que estão desenvolvendo produtos muito interessantes, com fintechs, com health techs. Eu falei, bom, e como é que isso impacta o nosso setor, né? O nosso setor jurídico. E aí eu comecei a ouvir falar de presença digital, de produtos digitais, de law techs, de legal techs. Eu falei, bom, o que é isso aqui? É um universo que eu não conhecia. E, gente, fiquei encantada. E falei a Ricardo até que achei que estamos atrasados, mas sabe quando você tem impressão? Quando você entra no digital, você fala, estou atrasado, tenho que correr, porque esse universo tem que falar comigo, eu tenho que estar presente nisso daí, não sei como, né?
Bom, falando um pouquinho para vocês sobre presença digital, essa ideia de que o escritório de advocacia, uma sociedade de advogados, ela deve estar presente no meio digital, a gente entendia isso como ter um site, né? Tem um site, depois a gente tem que ter uma presença no Instagram, a gente tem que ter um Facebook. E agora a gente já fala de produção de conteúdo de qualidade, produção de conteúdo que tenha uma relevância, que tenha a característica da atualidade. É complexo manter isso ativo e frequente numa sociedade de advogados, que a gente tem prazos curtos muitas vezes. Então, como você coordena a equipe distribuindo para a produção de conteúdo digital, para a execução de prazos, para comparecimento em audiência? Eu confesso a vocês que estou nessa estrada exatamente agora, tentando manter uma rotina de produção de conteúdo, e não é fácil. E produção de conteúdo é só o primeiro passo. Aliás, ela nem é necessária, fundamental para a produção efetivamente de um produto digital. E aí, falando sobre as legal techs, eu posso desenvolver serviços jurídicos em plataformas digitais? Como que está acontecendo? O primeiro movimento que eu observei foi um movimento não executado por advogados, mas sim por empresas do setor, ou próximas ao setor, que a gente já conhece há muito tempo, né? A questão dos softwares jurídicos de acompanhamento processual, depois a gente vem com outros serviços de automação e gestão de documentos, jurimetria. Quem trabalha com M&A, doutor Cagé já deve ter se ambientado com esse tipo de atuação digital que necessita, para quem está fazendo os M&As de empresas muito grandes, para analisar toda aquela documentação e averiguar como o compliance está andando. Você tem os data rooms, efetivamente, né? Assim, a gente necessita dessas ferramentas digitais na execução dos nossos serviços. Mas algo que me chama a atenção é como a sociedade dos advogados serão impactados pela prestação de serviço digital. E me inserindo um pouquinho mais nesse tema, eu vi que para contratar os programadores, os desenvolvedores, muitas vezes são feitas sociedades entre esses programadores e aquelas detentoras que deveriam ser a sociedade de advogados da plataforma. Mas como compatibilizar uma sociedade de advogados desenvolvendo produto digital com sócios e programadores? Bom, isso aí foge um pouco da nossa rotina, do próprio propósito, né, jurídico de um advogado, de desenvolver serviços. Então, eu estou propondo aqui uma reflexão sobre esse tema, já que uma plataforma digital executa também serviços jurídicos, mas que não são privativos dos advogados, como análise de contratos, consultorias, etc., se elas podem ou não seguir na tratativa desses temas exclusivos, mesmo que assessoradas por escritórios de advocacia, como seriam constituídas essas sociedades, que participações nós poderíamos assegurar à sociedade de advogados. Entendo eu particularmente que não, porque eu não poderia ter associado ao meu serviço jurídico um outro tipo de serviço que seria digital, mas eu posso sim, enquanto sociedade de advogados, assessorar uma plataforma, de modo que essa plataforma possa prestar alguns serviços que não seriam privativos do escritório de advocacia, mas que teriam conteúdo jurídico efetivamente, né? Falando um pouquinho mais sobre essas legal techs, eu separei aqui, nesses meus minutos que restam, outros serviços que podem ser desenvolvidos, como redes profissionais. Eu me preocupo um pouco como ficariam aqueles escritórios que têm correspondência no interior, inclusive um deles eu estou presente aqui agora, né? Um movimento com uma receita muito atrelada à correspondência. Se essas audiências forem digitais, forem dar continuidade a essas audiências digitais, como ficarão esses pequenos escritórios que são correspondentes de bancas maiores, né? Especialmente aqui, Ricardo, em Feira de Santana, né, em Camaçari, que a gente vê muito movimento de escritório de advocacia, de pequenos escritórios que são meramente correspondentes, meramente não, mas que tem uma boa participação aí da sua receita, da correspondência de escritórios maiores nas capitais, né? Então, como que esses serviços digitais vão impactar essas sociedades?
redes de profissionais, então, onde você busca ali os escritórios de advocacia nessas plataformas digitais, plataformas de solução de conflito e mediação, a gente vê os bancos, especialmente tratando de bancos e empresas de aviação, utilizando muito os serviços de mediação dessas plataformas digitais, as plataformas que também trazem conteúdo jurídico, educação e consultoria, e me chamou muita atenção o movimento nos Estados Unidos de que o próprio usuário, ele executa os seus serviços, né, que eles chamam de DIV, né, então, assim, eu mesmo executo o meu serviço. Então, aqueles que fazem suas próprias buscas jurídicas, aquelas plataformas de mediação que não tem nenhum advogado assessorando, mas as partes podem logar, elas serem mediadas por aquele sistema e podem chegar na composição de um conflito extrajudicial. Então, eu acho que a nossa área, ela será mais fortemente afetada ainda no futuro por essas inovações que chegam no mercado, desenvolvidas ou não por profissionais do direito, mas por pessoas ou profissionais que conhecem ou que são assessorados pelo mundo jurídico, e de que forma isso pode afetar as receitas da sociedade de advogados, ou tanto negativamente, no sentido de aumentar uma concorrência para os serviços que eram exclusivamente desenvolvidos por nós, como também por possibilitar novas receitas às sociedades existentes e com mais ênfase aos pequenos escritórios, que no mundo digital tem uma capacidade de alavancagem que não seria fácil fisicamente falando. Aconselhar vocês também a dar um pulo, a fazer uma visita nos hubs. Eu visitei, por exemplo, um hub em São Paulo, que é o hub do Bradesco. São iniciativas fantásticas, subsidiadas muitas vezes por empresas de maior porte ou por instituições financeiras, para que haja um desenvolvimento de inovação e tecnologia em qualquer área. Então, não é exclusivo das fintechs, que tem um espaço muito grande no mercado hoje em dia. E falando em números, que me interessam muitas vezes, assim, em 2016, em dados que pesquisei aqui, houve um movimento não nacional, né, mundial, de 224 milhões de dólares em low-techs. Em 2017, esse número se manteve, 233 milhões de dólares, mais um número de leads, que são os casos que criam esses múltiplos, eles foram mantidos. Já em 2018, gente, eu não tenho dados mais recentes, mas olha o que acontece em 2018, 1,6 bilhões de dólares em low-techs. Significa que isso é caminho sem volta, né? E acho que todos nós aqui, mesmo no interior ou na capital, a gente precisa se inteirar com mais ênfase nesse tema. É uma movimentação importante em setores como o nosso. A gente já vê isso muito forte na contabilidade, na área de finanças. Não será diferente na nossa área, considerando que nós temos ingredientes básicos para a atuação no digital, que é processamento de dados, procedimentos e possibilidade de alavancagem. Tá? Então, essa é uma reflexão que eu queria provocar a vocês, como nós, sociedades de advogados, vamos nos inserir nesse tema, nesse contexto, e o impacto que isso pode trazer à nossa sociedade, tanto positivo quanto negativo. Então, finalizando aí, para não chegar atrasada na próxima etapa, eu agradeço demais o convite, Ricardo, e a todos da OAB, e fico à disposição para maiores contatos. Obrigada, doutora Camila, pela excelente explanação. Bem, gente, vamos finalizando aqui o nosso painel de Sociedade de Advocacia. Agradeço a presença de todos e todas que aqui estão presentes, estão nos assistindo. Agradeço também a presença de todos os palestrantes, de nossas palestrantes que estão aqui. E lembrem-se que o início do próximo painel é em instantes, tá? Beijos a todos. Muito obrigada por estar nos assistindo. Até mais.